A Revolução Russa. Uma breve história. A Revolução Russa é um dos acontecimentos mais marcantes da história mundial. Ela não apenas transformou profundamente a Rússia, mas também inaugurou uma nova era nas relações internacionais, dando origem ao primeiro Estado socialista da história moderna, a União Soviética. Entre 1917 e os anos subsequentes, a Rússia experimentou mudanças radicais em sua estrutura política, econômica e social, rompendo com séculos de regime monárquico czarista e inaugurando um novo modelo de organização social, baseado nas ideias marxistas. Esse processo, no entanto, não aconteceu de forma repentina. A Revolução Russa foi o resultado de um longo acúmulo de crises: o atraso econômico em relação à Europa Ocidental, a rigidez do regime autocrático, a miséria das massas camponesas, as derrotas militares em conflitos como a Guerra Russo-Japonesa, 1904 a 1905, e a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Somados, esses fatores criaram um ambiente explosivo que levou ao colapso da monarquia czarista e à ascensão dos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Neste vídeo, vamos percorrer os caminhos da Revolução Russa, compreendendo suas causas, fases, principais atores, ideologias envolvidas e seu impacto duradouro sobre o mundo. A Rússia, no início do século XX, era governada pelo czar Nicolau II, último representante da dinastia Romanov. O regime czarista era uma autocracia absoluta. O czar concentrava todos os poderes. Não havia constituição efetiva, o parlamento, a Duma, tinha funções limitadas, e os partidos políticos eram perseguidos. A economia era majoritariamente agrária, com cerca de 80% da população vivendo no campo. A servidão havia sido abolida em 1861, mas os camponeses continuavam presos à pobreza e à dependência dos grandes proprietários de terra. O processo de industrialização era recente e concentrado em algumas cidades, como São Petersburgo e Moscou, onde surgia uma classe operária numerosa, mas em condições precárias. No final do século XIX e início do século XX, surgiram diferentes correntes políticas que se opunham ao czarismo. Liberais cadetes defendiam uma monarquia constitucional. Socialistas revolucionários tinham base camponesa e pregavam a reforma agrária. Marxistas, inspirados em Karl Marx e Friedrich Engels, defendiam a revolução proletária. Dentro desse grupo surgiram duas facções: os mencheviques, moderados, e os bolcheviques, radicais, liderados por Lenin. A primeira grande explosão contra o czar ocorreu em 1905, após a derrota russa na Guerra Russo-Japonesa. Em janeiro daquele ano, trabalhadores organizaram uma marcha pacífica em São Petersburgo para entregar uma petição ao czar. O exército abriu fogo contra a multidão, resultando no episódio conhecido como Domingo Sangrento. A repressão provocou uma onda de greves, revoltas camponesas e motins militares. O czar foi forçado a prometer reformas, criando a Duma, um parlamento, mas logo voltou a limitar seus poderes. A Revolução de 1905 não derrubou o czarismo, mas mostrou sua fragilidade e serviu de ensaio para os acontecimentos de 1917. Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Tríplice Entente França e Reino Unido, contra a Tríplice Aliança Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. A guerra foi desastrosa para a Rússia. Milhões de soldados foram mortos ou feridos. A economia entrou em colapso. Faltavam alimentos e combustíveis nas cidades. O exército estava mal equipado e desmoralizado. O czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando militar em 1915, deixando o governo em São Petersburgo nas mãos da czarina Alexandra e de conselheiros impopulares, como o místico Rasputin. A população associava a monarquia ao fracasso militar e à miséria crescente. Assim, a guerra acelerou a insatisfação popular e preparou o terreno para a Revolução. Em fevereiro de 1917, no calendário ocidental, uma série de greves e manifestações em Petrogrado, antiga São Petersburgo, explodiu devido à escassez de alimentos e à crise econômica. Características principais: trabalhadores e soldados se uniram em protestos. Os soviéticos, conselhos de operários e soldados, reapareceram como órgãos de organização popular. O exército recusou-se a reprimir as manifestações, juntando-se à revolução. Sem apoio militar, o czar Nicolau II abdicou em março de 1917, pondo fim a mais de 300 anos de domínio da dinastia Romanov. Após a queda do czar, formou-se o governo provisório liderado inicialmente por Georgy Lvov e depois por Alexander Kerensky. Esse governo prometia reformas democráticas, mas manteve a Rússia na guerra, o que gerou forte oposição popular. Paralelamente, os sovietes, sobretudo os de Petrogrado, exerciam enorme influência, criando uma situação de duplo poder. De um lado,
o governo provisório, de outro, os sovietes, onde os bolcheviques ganhavam cada vez mais força. A insatisfação popular com a continuidade da guerra à fome e a incapacidade do governo provisório de atender às demandas de camponeses e operários deram força aos bolcheviques. Em abril de 1917, Lenin retornou do exílio e lançou as Teses de Abril, defendendo paz imediata, fim da guerra, terra para os camponeses, poder aos sovietes. Sua palavra de ordem era paz, pão e terra, que rapidamente conquistou as massas. Em outubro-novembro, no calendário ocidental, os bolcheviques organizaram uma insurreição armada em Petrogrado. Liderados por Lenin e Trotsky, eles tomaram o Palácio de Inverno e depuseram o governo provisório, praticamente sem resistência. Primeiras medidas do governo bolchevique: retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Brest-Litovsk 1918, nacionalização das indústrias e bancos, reforma agrária com confisco e redistribuição de terras, criação da Checa, polícia política para reprimir opositores. Assim, nasceu o primeiro Estado socialista do mundo. A Guerra Civil Russa, 1918 a 1921. Após a tomada do poder, os bolcheviques enfrentaram forte oposição interna e externa. Principais forças em conflito: Exército Vermelho organizado por Trotsky defendia o governo bolchevique. Exércitos brancos, compostos por monarquistas, liberais e socialistas moderados. Intervenção estrangeira: potências como Inglaterra, França, Japão e Estados Unidos da América enviaram tropas para apoiar os brancos e conter a expansão bolchevique. A Guerra Civil foi brutal, marcada por violência, fome e epidemias. Milhões morreram. Apesar disso, o Exército Vermelho saiu vitorioso, consolidando o poder bolchevique. Durante a Guerra Civil, os bolcheviques implementaram o comunismo de guerra, caracterizado por requisição forçada de alimentos dos camponeses, nacionalização total da economia, trabalho obrigatório. Essas medidas garantiram a vitória militar, mas provocaram revoltas populares devido à fome e à miséria. Em 1921, Lenin introduziu a nova política econômica ENEP. Permitiu pequenas propriedades privadas, incentivou o comércio, buscou recuperar a economia devastada. A núcleo de educação permanente gerou algum crescimento, mas também críticas internas dos setores mais radicais do partido. Em 1922, foi oficialmente fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, reunindo Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia. Depois, expandida para outras repúblicas. A URSS se consolidou como um Estado socialista centralizado com o Partido Comunista como força dominante. Lenin morreu em 1924, deixando um vácuo de poder. A disputa interna foi marcada pela rivalidade entre Trotsky, defensor da Revolução Permanente, e Stalin, que defendia o socialismo em um só país. Stalin venceu a disputa, expulsou Trotsky, e nos anos 1930, implantou um regime autoritário e centralizado, com coletivização forçada da agricultura, industrialização acelerada e repressão brutal. Consequências da Revolução Russa. Políticas: fim do czarismo, surgimento do primeiro Estado socialista. Sociais: redistribuição de terras, tentativa de eliminar classes sociais. Econômicas: nacionalização e planejamento estatal. Internacionais: inspiração para movimentos comunistas no mundo inteiro. Temor do avanço socialista nas potências capitalistas. Culturais: valorização da educação, alfabetização em massa, estímulo às artes engajadas. A Revolução Russa mudou a história do século XX. Inspirou revoluções e movimentos de esquerda em diversos países. Gerou a polarização entre capitalismo e socialismo, que culminou na Guerra Fria. Transformou a Rússia em superpotência mundial. A Revolução Russa de 1917 foi mais do que a queda de um regime político. Foi uma ruptura radical que redesenhou o mapa mundial. Ela mostrou o poder das massas populares organizadas, trouxe à tona o debate sobre socialismo e capitalismo, e gerou profundas mudanças na geopolítica internacional. Embora tenha produzido avanços sociais e econômicos, também trouxe autoritarismo, repressão e conflitos internos. Seu legado é, portanto, ambíguo. Ao mesmo tempo em que representou esperança para os oprimidos, também revelou os limites e contradições de um projeto revolucionário em condições adversas. Assim se encerra esta breve história da Revolução Russa.